Graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um. Amados, estamos aqui para trazer a terceira lição da nossa escola bíblica dominical de jovem. Nós estamos estudando aí nesse trimestre, o último trimestre do ano de 2021, debaixo aí dessa pandemia, nós estamos rompendo, né? Nós estamos estudando aí sobre escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Hoje nós vamos estudar o arrebatamento da igreja. Na lição passada, nós trouxemos aí algumas coisas sobre os sinais que evidenciam, né, que a volta de Jesus está para acontecer a qualquer momento. Nós não sabemos, Jesus não disse o dia nem a hora, mas ele não deixou a gente apagado de tudo, porque ele deixou aí alguns sinais para nos deixar alerta, para ficarmos alerta, né? Isso aí é muito importante. Mas hoje nós vamos estudar sobre o arrebatamento da igreja. Então, o arrebatamento da igreja será tão repentino, né, que com certeza não vai haver tempo para nada, né? Isso a gente sabe. Então, os objetivos aqui é explicar quando se dará esse arrebatamento, né? Que o arrebatamento da igreja é para os crentes, e o que precisamos guardar o arrebatamento da igreja com vigilância. Temos que esperar, né? Ninguém sabe o dia, ninguém sabe. Jesus falou que ninguém sabe o dia e nem a hora. Bem, o nosso texto bíblico, ele está aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 13 a 18, tá? Então, fica aí conosco até o final. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, eu, te peço aí que você nos ajude a continuar divulgando a palavra de Deus, se inscrevendo em nosso canal. Como se inscrever? Tem que ter o lápis, a caneta aí para escrever? Não. Do lado direito aí do vídeo tem a palavra inscrever. Aí você dá um toquinho aí, com o dedinho aí, e vai mudar de inscrever para inscrito. Entendeu? Aí você está tranquilo aí, já está inscrito. Se caso acontecer alguma coisa que você está precisando fazer um login, botar uma senha, né, restabelecer, reviver o teu e-mail. Mas eu acredito que está tudo bem, é só você tocar aí. E se você quiser ver outros vídeos, né, tem quase 400 aí, inclusive de outros estudos sem ser da escola, é só você tocar em cima na palavra vídeo, né, ou tocar em cima do meu nome, ou do nome do canal, né, ou no retrato, na foto, e vai abrir tudo aí, você toca em vídeo, é tranquilo aí para você ver o que você quiser, tá bom? Deus te abençoe, agradeço você aí pela essa honra, né, que tu nos dá. Deus te abençoe, volte sempre, fica conosco, compartilhe com seus amigos aí, né, deixe o seu like, ajuda a gente aí a continuar divulgando a palavra de Deus, ok? Bem, conforme eu já disse, o texto bíblico fica aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. Então, na nossa introdução, Jesus, no sermão profético, né, lá no capítulo 24, ele mencionou alguns eventos que já se cumpriram, né, como, por exemplo, a destruição do Templo de Jerusalém, o Templo dos Judeus, nos anos 70, foi destruído pelos romanos, né, nos anos 70, e nesse mesmo sermão o mestre também falou a respeito dos eventos que iam acontecer no futuro, né? Então, isso aí, esses eventos estão aguardados pelos crentes, e todos os tempos será a completude da nossa salvação. Então, a gente se ligar nisso aí para a gente não ficar, né? Quando Jesus fala para vigiar e orar, Jesus não está falando brincando, não. Ele sabia que não ia ser fácil, né? Não ia ser, as coisas, à medida que vai chegando o final dos tempos, as coisas ficam mais trabalhosas, mais difíceis, né? Mas Jesus, ele sabia disso, ele falou, vigia. Ora, mas vigia, porque se não vigiar, fica. Entendeu? É verdade, se a gente não vigiar, fica. Porque não adianta a pessoa orar muito e não vigiar, né? Então toma cuidado, presta atenção nos sinais, não para ficar com medo, mas presta atenção nos sinais para você se ligar e vigiar, tá? Bem, número 1 aqui,
O que é e quando se dará o arrebatamento? Bem, a palavra, vamos aqui primeiramente entender o que é a palavra arrebatamento. A palavra arrebatamento, a palavra grega para arrebatamento é harpazo. Harpazo significa retirada brusca, né? Ser tirado como se fosse a força, de repente. Bom, é isso que Deus vai fazer. Nem o diabo vai poder impedir, ninguém pode impedir. É uma retirada súbita, rápida, né? E que Deus vai tirar o povo da igreja. Assim. A Bíblia fala assim, ó, vai ser num abrir e fechar de olhos. Então você imagina a ligeireza com que nós vamos ser tirados dessa terra, né? No dia do arrebatamento. Abrir e fechar de olhos. Você pisca o olho, ó. Pronto. 1 segundo. Vai ser assim o arrebatamento. Paulo deixou bem claro. Não abrir e fechar de olho. Esse abrir e fechar de olho vem de uma palavra chamada átomos, né? Que era a menor divisão da matéria, a menor, né? Então, é não abrir e fechar de olhos o arrebatamento. Então, isso aí é o que vai acontecer no final, que a gente não sabe o dia nem a hora. Então tem que vigiar. 2. Quando se dará esse arrebatamento? Ao longo da história, muitas pessoas se aventuraram a marcar dia, né? Os picaretas estão aí, entendeu? Eu não acredito que tenha alguém bem intencionado. Porque o que a gente tem que levar em consideração? Se Jesus falou que nem ele sabia quando ele estava na terra, né? Ele falou, ninguém sabe o dia nem a hora. Ninguém sabe. Por que eu vou depois pregar que eu recebi uma revelação em que Deus me revelou o dia, ou eu fiz umas contas lá, somei isso, somei aquilo, né, e cheguei à conclusão que é tal dia? Gente, eu tenho que entender que isso aí não pode ser verdade. Tem pessoas que gostam de ser enganado, e outros é porque não lê Bíblia mesmo. São analfabetos de Bíblia, por quê? De propósito, porque não quer ler mesmo, tem preguiça de ler. Então ele é enganado, ninguém é enganado à toa. Entendeu? Porque nós temos o Espírito Santo na nossa vida. Então isso aí basta para mim. Se Jesus falou que ninguém sabe o dia nem a hora, eu acredito nele. Para mim acabou, não adianta ninguém vir com essa piraquetagem aí e dizer que sabe o dia, que é mentira. Eu vou dizer, tu é mentiroso. Porque Jesus falou que tu é um falso profeta. Então, não caia nessa armadilha. Ninguém sabe o dia nem a hora que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Acredita no que Jesus falou. Entendeu? Então, todos aqueles que marcaram data ficaram envergonhados. Houve casos de pessoas vender a casa, vender tudo que ele tinha, se vestir de branco e ir para o morro, para os montes, esperar a volta de Jesus. Jesus não veio, voltaram envergonhados, disseram que foi erro de data, inventaram outra data, envergonhados de novo. Tem como. E hoje estão muitos sendo envergonhados, marcando data aí. Sai fora disso. Isso é coisa do diabo, para enganar as pessoas. Certo? Jesus, você pode ler lá, ó, Marcos 13, 32. Pode ler, lê com calma aí, que você vai ver. Entendeu? 3. A trombeta soará. Na caminhada dos israelitas aqui, né, toda a convocação que Moisés fazia, ele fazia através da trombeta. A trombeta era para isso. No quartel também, né? A corneta tocava lá para a hora do silêncio, 10 horas da noite, a alvorada de manhã, né, o café, o rancho, a reunião para marcha, tudo no quartel é a base da corneta lá, da trombeta, né? Então, é o momento da convocação, se convocar para o rancho, para dormir, para acordar, para marchar, né? Então, tudo isso vai acontecer no arrebatamento da igreja, entendeu? A Bíblia diz aqui, ó, dizemos isso pela palavra do Senhor, que os que ficarmos vivos, né, não precederemos aos que dormem. Porque no 16 diz, ó, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Entendeu? Então no arrebatamento, só os crentes que vão ouvir,
haverá uma convocação pela trombeta de Deus, com voz de arcanjo e com alarido, quer dizer, vai ser uma grande festa, uma barulhada tremenda, mas só os crentes que vão ouvir, porque os incrédulos vão continuar vivendo a sua vida normal e vão encarar a grande tribulação. Enquanto a igreja vai para o céu, vai lá para a boda do Cordeiro, tribunal de Cristo, ser apresentado ao Pai, a terra aqui vai estar, né, passando por essas tribulações todas. A trombeta soará para convocar a igreja para o arrebatamento. Então, no arrebatamento, a trombeta também soará, como nos dias de Moisés. O Senhor estará convocando o seu povo, desde o primeiro justo morto, né? Desde o primeiro que morreu lá, que foi Abel, né? Até o último gentio que morreu, judeu, né? Então, isso aí é inevitável. Nem Satanás vai poder impedir o arrebatamento. É não abrir e piscar de olho, né? Bem, nós que estivemos vivos na sua vinda, os quais serão transformados a encontrar o Senhor nos ares, nesse instante solene de alegria para todos os salvos do Senhor Jesus. Vamos lá para a segunda parte. O arrebatamento da igreja para os crentes. É a nossa esperança. Os crentes em Jesus, pela fé, eles têm a esperança e a certeza do arrebatamento. Eu lamento dizer que nem todos têm, né? Há pouco ouvi alguém dizer que esse negócio de arrebatamento, crente, né, de Bíblia na mão, dizer esse negócio de arrebatamento não existe, ou ele foi mal ensinado, ou está muito equivocado, ou não lê Bíblia, né? Porque é promessa de Jesus. Jesus falou: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou vos preparar lugar. E quando eu for vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que a promessa mais gloriosa do que essa, saindo da própria boca do Salvador. Aí depois eu vou dizer que não existe arrebatamento. Meu filho, pode não existir para algumas pessoas que realmente não estão interessadas e não irão. Ou seja, um vai e outro fica. A palavra de Jesus é certa. No meio da igreja, um vai e outro fica, porque não crê, né? Então, a certeza e a esperança de que Jesus voltará nos levar vai ser bênção. Espera, não deixa a sua fé enfraquecer. A Bíblia mesmo diz que vai aparecer escarnecedores zombando da gente. Desde que a igreja foi fundada, vocês ficam falando que Jesus vem e ele nunca vem. Os escarnecedores estão aí zombando da gente. Mas deixa, quem ri por último ri melhor, né? Nós temos certeza, a fé é que manda, certo? Se creres, verás o quê? A glória de Deus. Mas se tu não crer, tu não vai ver. E no arrebatamento, nós que estivermos vivos, seremos transformados, né? Então, isso aqui é importante, né? Porque se cremos que Jesus morreu, cremos que ressuscitou. Então também cremos que ele voltará para buscar a sua igreja, certo? A Bíblia diz aqui: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, com trombetas de Deus, e os mortos, né, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, quem estiver morto, né, estiver lá no paraíso, conforme aquele ladrão falou para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então todos os mortos que morreram em Cristo, né, estão lá no paraíso, vivo, né? Morreu o corpo, mas eles foram levados pelos anjos a estar lá, assim como aquele mendigo, né? Ele morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, paraíso, o terceiro céu. E aquele rico foi levado ao Hades, né? Então, nós que estamos vivos, a Bíblia diz aqui: primeiramente os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles
né? Então, quando a trombeta de Deus soar, o que vai acontecer? Os que morreram em Cristo serão ressuscitados, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, certo? A encontrar com o Senhor dos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, a questão é essa. Na segunda volta de Jesus, né, quando Jesus vier estabelecer o milênio, colocar fim na grande tribulação, é diferente. Aqui nós estamos indo ao encontro dele no arrebatamento. Quando ele vier com a igreja é diferente. Aí ele já está vindo com a igreja para estabelecer o milênio e colocar fim na grande tribulação. Certo? Bem, vamos lá. É a chegada repentina do noivo. Jesus aqui, ele usa, né, essa questão do casamento, né, de antigamente. Ele traz aqui isso aí. Mas antes eu quero ler aqui, todos os salvos em Jesus serão arrebatados, conforme eu disse aqui, num piscar de olhos, transformado. Deixaremos o nosso corpo abatido e receberemos um corpo glorioso e imortal. Certo? Então, eu quero falar desse detalhe antes. Você, ao ser arrebatado, você vai ter o teu corpo transformado. Entendeu? O que é corruptível será transformado no incorruptível. Você vai receber um corpo glorioso. Filipenses capítulo 3, versículo 20, né? Diz assim: a nossa pátria está no céu. Ao crente, a nossa pátria está no céu, de onde nós aguardamos o nosso Salvador Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo abatido, isso aqui, ó, para ser conforme o corpo da sua glória. Quando Jesus veio à terra, ele assumiu um corpo igual ao nosso. Agora, no arrebatamento, nós vamos assumir um corpo igual ao de Jesus. Jesus está no seu corpo glorioso, né? E nós vamos receber agora um corpo igual ao de Jesus. Que bênção, né? Primeiro ele vem humildemente e recebe um corpo igual ao nosso, de carne e osso. Depois nós vamos receber um corpo glorioso igual ao dele, quando ele ressuscitou, né? Jesus é a primícia dos que dormem, porque ele é o primeiro da ressurreição. Ah, mas Lázaro ressuscitou? Lázaro ressuscitou, mas morreu. E Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Olha a diferença. Entendeu? Muita gente já ressuscitou, mas morreu depois. Jesus não. Ressuscitou para nunca mais morrer, porque ele recebeu um corpo de glória. E quando a gente for arrebatado, vamos receber o mesmo corpo de Jesus. Aí nós vamos estar para sempre com o Senhor. Entendeu? Então isso é muito importante. Agora, Jesus usa aqui a parábola das lamparinas. Então, para você, entenda bem essa parábola, né? Porque 5 eram prudentes e 5 não eram prudentes. 5 eram prudentes porque tinham o azeite na sua lamparina e também tinham o azeite como reserva. As outras só tinham o azeite na lamparina, não tinha uma reserva. Então elas tinham o Espírito Santo dentro de um limite, porque o Espírito Santo é simbolizado pelo azeite, né? Desde o Velho Testamento. Então, elas não suportaram um tempo mais longo na espera do noivo, entendeu? Porque elas esperavam o noivo dentro do tempo delas. Mas nós não temos que esperar dentro do Jesus no nosso tempo, porque a gente não sabe. Então a gente tem que ter o azeite suficiente para que nós possamos suportar até o último momento na presença dele. Entendeu? Então elas não tinham o azeite suficiente. Faltou o quê? Faltou o azeite. Então a gente precisa estar vigilante para a gente não ser dominado pela indiferença. Entendeu? No arrebatamento haverá, né, um cortejo nupcial. O noivo virá para o encontro com a noiva, né, que é a igreja. A igreja é a noiva de Cristo. E Cristo é o noivo da igreja. Então, todos os crentes fiéis que estiverem vivos nesse dia glorioso serão levados a encontrar com o Senhor nos ares. Então nós vamos estar para sempre com o Senhor. Mas tem que ter azeite na botija. Tem que ter o reserva. Porque senão você não vai aguentar a luta. E muitas vezes ter o azeite só na lamparina significa o quê? Você ter o azeite só na lamparina sem reserva pode significar o quê? O Espírito Santo pode estar sendo resistido na tua vida.
O Espírito Santo ele pode estar entristecido na tua vida, entendeu? A Bíblia fala para você não entristecer o Espírito Santo, para você não resistir a ele, para você não sufocar ele, não apagar ele, não esfriar. Então, quando o azeite está transbordando, é porque o Espírito Santo ele está com toda a liberdade na sua vida. Você está sendo dominado por ele. Entendeu? Ele está te ensinando, te orientando, te guiando. Agora, quando o azeite só está na botija, significa que o Espírito Santo ele não tem liberdade na sua vida. Ele está limitado. Entendeu? Então, o arrebatamento vem e talvez você não vai aguentar esperar até o momento certo. Porque a gente não sabe o dia nem a hora. Então, qual foi o problema dessas 5 virgens imprudentes? É que elas não sabiam a hora e foram pegas de surpresa. O noivo veio justamente num tempo que elas não tinham azeite suficiente. E Jesus pode vir num dia que você também não tenha o azeite suficiente. Então vigia, procure manter o seu azeite cheio, a sua lamparina cheia. Você tem que ter azeite no vaso, que é o Espírito Santo. Entendeu? Então, a derrota da morte. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Entendeu? A gente vence o pecado, vence a tentação, vence o diabo, mas a morte vai ser o último inimigo a ser vencido. A morte vai morrer um dia. Que bênção, né? A morte um dia vai morrer. Ela vai deixar de existir na nossa vida. Quando você for arrebatado, né, no dia do arrebatamento, se você tiver já morrido, né, a Bíblia diz que você vai ressuscitar primeiro. Mas se você não tiver morrido ainda, você vai ser arrebatado. E nesse momento, se você estiver morto fisicamente, ressuscitar, você vai receber um corpo novo. E se você for arrebatado, você vai receber também um corpo morto, vivo, um corpo glorioso. Então, esse corpo nunca mais vai morrer. A morte morreu, acabou. Não vai ter mais morte na tua vida. Você vai viver eternamente. É essa a nossa recompensa. Nós vamos receber um corpo glorioso igual ao de Jesus, que não é sujeito, né, a esse mundo. Você vê que Jesus, quando recebeu um corpo novo, ele entrava dentro das casas, do cenáculo, sem precisar de porta. Né? Ele podia estar em muitos lugares. Então é esse corpo que a gente vai receber, um corpo que não é limitado. Entendeu? E nunca mais vai morrer. Então é isso que a gente tem que entender. O apóstolo escreve, afirma, lá, você pode ler lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54, quando ele diz que a morte foi tragada na vitória. Então, a vitória sobre a morte acontecerá simultaneamente no arrebatamento, entendeu? Isso aí que vai ser bênção, quando o corruptível, né, vai ser transformado por um corpo incorruptível. É isso aí que é a coisa mais importante na nossa vida. Fica vigiando, porque a gente não sabe o dia que o nosso mestre vai vir buscar a sua igreja. Bem, finalmente aqui, nós vamos para a terceira parte, aguardando o arrebatamento. Jesus virá, né? Isso aí, guardar em nosso coração. Não vamos viver o nosso dia a dia se esquecendo que um dia nós podemos ser arrebatados. Ou um dia não, a qualquer momento. Bem, número 3, aguardando o arrebatamento. Jesus virá. Precisamos compreender que a segunda vinda de Jesus acontecerá em 2 etapas distintas. Certo? Na primeira etapa, o quê? O arrebatamento. A igreja e Cristo voltará de forma invisível, né? Nas nuvens, os ímpios não verão. O Senhor, né? Não tem como, não abrir e fechar de olhos, vão sentir nossa falta. Alguns vão ficar tristes porque é desviado, né? É desviado, e quando ele vê que a igreja foi embora, o que ele vai lembrar? Pronto, fiquei. Agora eu vou ter que enfrentar o diabo. Vou ter que enfrentar a grande tribulação. Agora, se eu quiser ser salvo, eu vou ter que morrer.
Aí ele vai pensar, poxa, podia ser crente, ter ficado na igreja, podia ter me firmado, agora eu não estaria aqui, tem que enfrentar o anticristo nessa grande tribulação, mas não vai ter jeito. E não vai ser fácil, né? Quem não negar o nome de Jesus vai morrer, né? Então é muito melhor ficar firme agora, vigiar, para poder ser arrebatado ou morrer salvo, né? Então, a primeira parte é isso. Primeiro, Jesus vem e leva a sua igreja. A segunda etapa acontecerá no fim da grande tribulação. E dessa vez todos verão a Cristo, acompanhado dos crentes que foram arrebatados. Então, a primeira parte é essa. Jesus vem, leva a igreja. Aí ele leva a igreja para o tribunal de Cristo para recompensar, depois as bodas do Cordeiro. Isso leva 7 anos. Enquanto isso, na terra está correndo a grande tribulação. No fim de 7 anos, Jesus vem agora com a igreja. Ele leva a igreja e agora ele vem com a igreja. E o que ele faz? Ele dá fim à grande tribulação, prende o anticristo, prende o falso profeta, prende Satanás por 1000 anos e estabelece o milênio, né? Depois isso aí nós vamos ver mais para frente. Então, a segunda etapa acontecerá no fim da grande tribulação. Aí todos verão, toda a terra vai ver Jesus vindo com a igreja. No arrebatamento a gente vai. Na segunda a igreja vem com Jesus, né? Então, aí ele vem acompanhado de todos os crentes que foram arrebatados na segunda etapa. Jesus salvará e restaurará o povo de Israel, né? Também Israel vai ser restaurado nessa época. O milênio já é mais por causa de Israel, porque a igreja não precisa mais disso. O milênio não é para a igreja vai estar presente, porque a igreja, Jesus falou que aonde ele estivesse, ele queria que a igreja estivesse também, né? Então a questão aí é mais por causa de Israel, para cumprir tudo que ele falou no Velho Testamento. Bem, inclusive Pedro fez essa pergunta a Jesus, né? Senhor, é nesse tempo que restaurarás Israel? Aí o que Jesus falou? Não vos compete saber tempos que o Pai determinou pelo seu próprio poder, né? Então, é nesse tempo que Israel vai ser restaurado. Número 2 aqui, permanecer fiel ao Senhor. Mateus 24, os versículos vai de 45 a 51, você pode ler lá na tua Bíblia, né? Então, no seu sermão aqui, Jesus utilizou uma parábola para ensinar tudo sobre vigilância, né? O servo mau, Jesus apresenta aqui 2 servos, né? Um servo fiel e prudente, um abençoado, e o outro mau. O servo mau pensou que seu senhor demoraria a voltar, né? Aí o que acontece? Quando todos que pensam assim, vou dar um tempo, porque eu não vou morrer agora, vou aproveitar um pouco a vida, com coisa que o mundo tem alguma coisa para se aproveitar, né? Então, ele vai demorar, então eu não vou morrer agora, estou novo, eu vou dar uma voltinha por aí, depois morre e não volta, né? O diabo prende ele e não volta mais. Então, a melhor coisa que tem é ficar protegido por Jesus na presença dele. Então a gente precisa, né, estar vigilante. Por quê? Porque o servo mau, há o pensamento que o diabo bota na cabeça das pessoas. Pensou que seu senhor demoraria a voltar. Então se descuidou, começou a agir de forma insensata. Saiu totalmente fora da vontade de Deus. E quando a gente sai da vontade de Deus, entra na vontade do diabo. A pessoa pode nem acreditar, nem aceitar, mas é verdade. Saiu da vontade de Deus, entra na vontade de Satanás. Não tem como. Ninguém pode servir a 2 senhores. Ser crente e não ser ao mesmo tempo. Entendeu? Não adianta. Você saiu da vontade de Deus, entrou na vontade de Satanás. Saiu da direção de Deus, entra na direção do inimigo. Entendeu? Então a gente precisa estar vigilante e jamais perdemos a sobriedade. O contrário de sobriedade é bêbado, sujeito bêbado. Já viu o bêbado? O bêbado fala besteira, o bêbado anda mal, pensa mal, faz tudo errado, entendeu? Porque ele perde a sobriedade, ele não tem controle da mente, entendeu?
E por causa disso ele perde a bênção, ele cambaleia na vida espiritual, quando ele perde a sobriedade. Então a gente precisa vigiar. Temos que viver crendo que o nosso Senhor não tardará. Então esse insensato aqui falou, meu Senhor vai demorar, aí bagunçou tudo. Aí o Senhor chegou e pegou ele no fragante. E Deus vai pegar muita gente assim, de surpresa. Meu Senhor demora, aí fica. Um vai e o outro fica. Entendeu? Bem, 3. Finalmente chegamos. Utilize os seus dons e talentos para a glória de Deus. No sermão profético, Jesus, mestre, fez o uso de uma trilogia de parábolas, a parábola de 2 servos, das 10 virgens e dos 10 talentos. Jesus conclui aqui o sermão contando a história de 3 homens que receberam do Senhor os talentos. Um recebeu 10, um recebeu 5, 3 e 1. Mas não multiplicou o que recebeu 1. Os outros que receberam os talentos multiplicaram. Eles investiram, os seus talentos. E o outro que recebeu 1, parece que não deu valor, não sei, enterrou. E foi lançado nas trevas exteriores porque enterrou o talento. Então, você que é um cristão, o talento que Deus te deu é para você usar, não é para você enterrar. Coisas que você não pode fazer com o teu talento, enterrar, usar para a sua própria glória. Entendeu? Você não pode fazer isso. O talento é de Deus. Então ele tem que ser usado para a glória de Deus. O talento não pode ser enterrado. Entendeu? Então você tem que pensar isso. Então, como muitos, de nós, ele dormiu o sono da indiferença. Não enterre os seus dons e talentos, seja produtivo e utilize enquanto aí há tempo. Porque depois que passar o tempo não adianta. Quantos envelheceram e hoje não tem condições mais de fazer nada mais na obra de Deus e agora quer fazer. Mas no tempo que podia, tinha saúde, tinha condições, ele enterrou o talento e outros usaram para sua própria glória. Entendeu? Não glorificaram a Deus com aquilo que Deus deu a eles. E por causa disso ficaram. Entendeu? Então, é preciso que a gente entenda que temos que vigiar até o último dia. Porque o diabo não está brincando de diabo. Então a gente não pode brincar de crente, porque senão a gente fica. Entendeu? Então, vigiar e orar é o que Deus nos ensina para que a gente possa ser arrebatado no nome do Senhor Jesus. Tá bom? Então, que Deus te abençoe, que você possa vigiar, porque não é fácil. A gente vive num mundo que a gente tem que enfrentar o diabo, a gente tem que enfrentar a carne, o diabo anda em derredor, bramando como leão, a carne luta contra o espírito contra a carne, o pecado tão perto nos rodeia, o mundo jaz no maligno. Então você vê que nós temos uma luta tremenda, mas por outro lado, a Bíblia diz que o maior que está em nós do que o que está no mundo. O Espírito Santo habita na gente. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. É divino, é poderoso, é onipotente, onipresente, onisciente. Então, maior que está em nós do que está no mundo. Então, nós temos todas as condições de vencer. Porque a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Que Deus te abençoe. E não se esqueça aí de dar o seu toquinho aí, se inscrever no meu canal. Toca aí do lado direito, na palavra inscrever. Compartilhe, toque no sininho para receber novos avisos, tá bom? Continua conosco, agradeço aí a tua presença e até a próxima lição de jovem, em nome de Jesus. Amém?